das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e notícias do Galão. A promessa de reforços para o Atlético para a próxima janela. E tá ficando muito claro que o Cuca tinha razão quando apontou que o time titular é bacana, mas que há necessidade de reposições. Por exemplo, o Lianco foi ausência ontem e o nível da defesa caiu bastante, né? Foi até com muito explícito isso, ficou muito claro. Então o Cuca parece ter saído fortalecido dessa queda de braço. Não entregaram, por exemplo, o Pochettino, que era um jogador que ele queria, mas o tempo tem jogado a favor do Cuca. O Denis Silva, salve Nicola, tô achando que se o Cuca começar a perder jogos, ele vai pedir o boné, porque pediu muitas contratações e não trouxeram. E ele quer ganhar o Brasileiro, mas não tem elenco. Denis, eu acho que a sua observação faz muito sentido. O Cuca é o cara que ele chegou no estágio da carreira em que ele já não está aceitando, já não está tolerando muita coisa. E ele pediu, batalhou, brigou com os caras para contratações, e esse episódio envolvendo a não contratação do Pochettino, com um veto do Siga, o pessoal do Galo não gosta que diga que foi o veto, mas a partir de um parecer do Siga reprovando a contratação do Pochettino, é que os acionistas preferiram ficar com a palavra do Siga em vez de ficar com a palavra do Cuca. Esse episódio pegou muito mal internamente, posso garantir para vocês, tá? Maria das Dores, salve Nicola. Alguma coisa sobre IR Mina no Galo? Também a notícia de time europeu querendo o Bernard de volta. KKKKK. Bom, vamos lá. O Bernard definitivamente não deu certo no Galo, né? A impressão que deu é que esse casamento não vai da liga, é um cara caro, que custa mais ou menos 700 mil reais por mês. E aí é importante lembrar que, diante desse cenário, melhor talvez seja para todos os lados que o Bernard volte mesmo. Sobre R. Mina, o contrato dele termina na metade do ano. Deixa eu mandar uma mensagem para o André Cury, que é quem trabalha com ele. O André não é o representante legal dele, mas o André representa o R. Mina em território brasileiro. André, boa noite. Tudo em ordem por aí? Sabe se tem alguma chance de o Mina vir para o Brasil em julho? Leonardo Vasconcelos, boa noite, Nicola. O Caixinha caiu. Qual será o próximo? Zubeldia, Quinteiros, Carille ou Cuca? Cara, eu acho que o Quinteiros não passa dessa semana. O Zubeldia também, talvez, né? O Carille, talvez. Que pergunta boa, a melhor pergunta da live. Se vocês puderem responder, fiquem à vontade aí, tá? Wesley Bola Cheia. Boa noite, Nicola. O Galo já finalizou mais de 80 vezes em 3 jogos e 3 gols. O Galo precisa de um cara como o Verratti para finalizar o jogo. Uma boa observação, o Atlético foi o time que mais finalizou e o que mais chutou no gol. Mas tem 3 gols e nenhuma vitória, né? Ele empata em 0-0 com o São Paulo, ele empata em 2-2 com o Vitória e tinha perdido por 2-1 para o Grêmio. O cara de óculos escreve, boa noite, Nicola, e a contusão do Arana é grave? Vamos descobrir? Vou mandar mensagem para 2 pessoas. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Você tem alguma notícia sobre a lesão do Arana? Vou mandar, essa é uma pessoa do Galo. Vou mandar também para uma pessoa que trabalha com o Arana. Ah, não, o Arana mudou de empresário. O Arana foi para o Júnior Mendonça, né? Então vai só para o Galo mesmo, tá? O Júnior Mendonça não tem o contato. O Gabriel de Carvalho, quando o Corinthians contratou o Cuca, toda a imprensa fez um escândalo, trazendo o passado dele à tona. O Atlético contratou e ninguém viu esse esculacho, ou esse escândalo, Gabriel de Joinville. Gabriel, eu acho que exageraram na dose do xarope, até porque o problema do Cuca, a acusação contra o Cuca havia acontecido na década de 80. Mas há uma diferença grande entre a passagem dele no Corinthians e a do Galo, porque nesse meio tempo o Cuca conseguiu, da Justiça da Suíça, não é a suspensão, mas o encerramento do caso, tá? Ele, inclusive, teve direito a uma indenização por não ter conseguido se defender, então isso muda, para mim, o contexto da história. Mas eu achei que pegaram demais pesado, e eu acho que o Cuca
Acho, não, eu tenho certeza que o Cuca ainda vai treinar o Corinthians um dia, tá? E aí eu não consigo imaginar quem entraria no lugar do Arana, Ale, a não ser o Caio, né? Você pode imaginar, se você quiser, o Rubens também. Você pode imaginar. Eu acho que a alteração natural seria o Caio, que vem entrando no decorrer das partidas, né? Tem sido utilizado pelo Cuca. Eu acho que seria natural que ele ocupasse ali a vaga na lateral esquerda. Vamos ver também que ele vai pensar pro meio campo, né? Porque o Fausto Vera acabou fazendo o gol, o Rubens não foi bem. Ele tem um menino que para mim é o melhor desses todos que estão disponíveis. De qualquer maneira, fica a impressão que o Caio Paulista será o substituto do Arana. Mas um prejuízo, né? Que um time que já perdeu o Alan Franco, que já não tem o Júnior Santos há algum tempo, e agora perde o Arana. Ô Rezendão, só pra atualizar esse DM do Galo, que tem algumas peças aí, né? Além dessas que o Ale citou, Palácio também em recuperação, Caio Maia, quem mais mesmo? O Igor Rabelo iniciou a transição hoje, já está próximo de voltar, né? O Igor Rabelo, que não é o titular do time, mas ontem, por exemplo, poderia ter sido utilizado, né? Na ausência do Lianco. O Igor Rabelo é o próximo aí a deixar o departamento médico. Vamos lá, tem agora o Arana, o Alan Franco vai demorar um pouquinho mais, né? Tem questão no joelho. O Júnior Santos, que segundo o Cuca não foi uma lesão grave. O Júnior Santos não vai demorar tanto tempo assim. Tem o Palácio que você citou e os outros dois, né? O Cadu, desde o ano passado, não joga atacante, teve lesão grave no joelho, e o Caio Maia, esse vai demorar mais tempo porque teve lesão grave também no joelho lá nos Estados Unidos no início desse ano. Então o departamento médico do Galo com algumas peças aí, algumas, como já destacou a Alê, titulares absolutos. Quando não é lesão grave, Rafa e Alê, neste período é complicado, né? Porque mesmo que não for numa lesão grave, o jogador fica fora aí 4, 5, 6 jogos, né? Porque o Arana, por exemplo, já tem jogo contra o Santos quarta, tá fora. Contra o Botafogo domingo. No meio de semana que vem tem o Caracas, pela Copa Sul-Americana, lá na Venezuela. O Galo retorna, pega o Mirassol, lá no interior de São Paulo. Depois, na sequência, o Maringá, pela Copa do Brasil, o primeiro jogo é fora. Depois tem mais um jogo como visitante, que é o Juventude, pelo Brasileirão. E Kiki, pela Copa Sul-Americana. Todos esses jogos que eu tô citando são fora de casa aí, depois do Botafogo. Então, esse período todo, se a gente for analisar, o jogo do Juventude é dia 5 de maio. Hoje é dia 14. É difícil, né? Que Júnior Santos, Arana volte até antes disso, né? E aí a gente já falou aqui de 5, 6 jogos. E aí é um momento complicado, porque o Hulk mesmo comemorou isso ali. Aquela época que ele teve a lesão, ele ficou fora só de 2 jogos. É a mesma coisa que se você se machucar. Data FIFA. Exato, data FIFA, o Mundial de Clubes, por exemplo, é uma data boa pra machucar. Se é que a gente pode falar isso. Mas agora é a pior, porque é jogo atrás de jogo, né? É verdade, não tem respiro mais até a pausa pro Mundial de Clubes que começa em junho, né? E com relação ao substituto do Arana, pelo que a gente tá vendo aí do Cuca, ele não tá usando muito o Rubens ali, né? Não. Você vê que quando teve o jogo contra o Cienciano, que ele segurou o Arana lá na altitude, foi o Caio. Sim. Foi o único jogo titular do Caio Paulista até agora. Mas ontem, por exemplo, entrou o Caio também. Me parece que é uma substituição natural ali, né?